Botafogo 4, Internacional 0. Parabéns aos envolvidos que fizeram com que isto acontecesse. Então, vamos falar desse jogo e repercutir um vexame do Internacional. Antes de tudo, eu peço seu like, peço para você se inscrever no canal e passar no meu Instagram, TheoSilveira09. Peço perdão pela minha voz, tô meio rouco, mas, obviamente, vou trazer este conteúdo aqui para vocês de uma partida vexatória do Internacional. O Colorado, que entrou novamente com 3 volantes por opção do técnico Roger Machado. Já tínhamos visto que não tinha dado certo contra o Corinthians e também não deu certo contra o Atlético Nacional. Como eu falei durante a semana, quando ele tirou 3 volantes da partida lá em Medellín, o Colorado melhorou. Mas não, no Rio de Janeiro ele insistiu e começou com 3 volantes. O time claramente estava com peças novas ali. Não tinha um meio armador. A gente não tinha o Oscar Romero, não tínhamos o Alan Patrick. Quem jogou por ali foi Thiago Maia. Ele que estava mais à frente. Numa linha de 3, onde se tinha Diego Rosa, Ronaldo e também o capitão Thiago Maia, né? Que hoje foi estranho, né? Um cara que há um mês atrás estava em Santos, agora capitão do Internacional. Mas isso não é assunto para agora, não é assunto para hoje, coisas que a gente vai debater também durante a semana. O problema de hoje foi o futebol do Internacional. O que foi apresentado para nós torcedores do Inter e quem analisa foi um futebol, além de feio, vergonhoso. Além de não jogar bem em campo, o Internacional sofreu 5 chutes a gol, 4 foram gols. E o chute que não foi gol, foi aquele chute fraco, em que o Antony só aqui, ó, encaixou, pum, nada de defesa, nada sério, até porque no último lance, quase outro gol do Botafogo, em que ele consegue driblar o goleiro e aí ia fazer um lance difícil, tá, ok, 1-1, mas é uma análise. Nos últimos 2 jogos, foram 8 finalizações a gol, 7 gols. É algo que a gente tem que falar. Aí eu postei isso e ouvi alguns comentários, li alguns comentários e dos torcedores que vêm e falam comigo, né? Pô, Theo, mas não é culpa do Antony. Aí eu te faço outra pergunta e falo o meu ponto de vista. Tá bom, tem gols que não são culpa do Antony, mas hoje a gente aceitou 2 gols de longe, fora da área. E assim, chutes que não pode se aceitar. Um gol desses vai 2 gols no mesmo jogo. A gente pode considerar falha de posicionamento? Talvez sim, podemos. Tem gols que se ele tivesse melhor posicionado, ou se ele fizesse alguma defesa para Deus ver, aquela defesa que, olha, ajuda. Olha as defesas que o John hoje fez na primeira etapa. O Antony, acredito eu, que tomaria de 2 defesas boas do John, pelo menos um deles acredito que o Antony tomaria. E eu te pergunto, como eu não vou cobrar? Um goleiro não tem só a missão de fazer as defesas básicas, não. Ele tem que também fazer defesas impossíveis. E esse impossíveis que eu boto aqui entre parênteses é porque defesas difíceis, o goleiro também tem que participar e defender. Ele tem que fazer aquela defesa para Deus ver, como a gente fala, né? Mas não consegue. O Antony não consegue. Um time inexistente em campo hoje. O Ramon a gente já viu que é totalmente insuficiente. O Lucas que a gente falou, olha, entrou melhor do que o Valência, entrou melhor que o Borré na partida lá contra o Atlético Nacional. Hoje um peso em campo. Foi 1 a menos no ataque colorado, não ganhou uma bola, não conseguiu disputar. Outro jogador que foi muito mal. E sobre os 4 a 0, gente, é aquilo que eu posso dizer. Na quinta-feira, quando o Internacional enfrentar o Nacional, esse 4 a 0 pode pesar e o Roger Machado ser sim demitido. Isso porque, acredito eu, que o Barcelos, que está fazendo seu mandato, que, olha, é um mandato para tentar salvar, né? Porque o primeiro mandato dele foi terrível. O primeiro ano do outro mandato, desse mandato, né, que está acontecendo agora, o Inter não ganhou nada. Foi eliminado para o Rosário Central, eliminado para o Juventude, em 2 competições para o Juventude. É mais um ano, a gente tem 2 anos de Barcelos, mas esse e o ano que vem. A gente precisa ganhar algo. O Barcelos mais um ano pode estar se complicando. Se não ganhar do Nacional lá no Uruguai, o Colorado pode estar se despedindo da Libertadores da América. Então, é de ficar de olho e sim, cobrar. Não podemos deixar em branco.
Eu sou um cara que cuido muito antes de cobrar. Eu analiso um pouco, olha, o que cada um tá errando, mas o Inter não existe mais. E eu quero trazer uma análise que veio o Lédio Legal, vocês devem acompanhar o Jonas Lebucci, ou pelo Twitter, ou pela Jornada do Baldaço, e eu estava ouvindo também a Jornada, quando o Lédio ele falou, um resultado deste é o resultado de fim de ciclo, fim de trabalho. Um time que mesmo que entendesse que antes jogava bem, entendendo que as peças não estão mais se encaixando. Um time que está aceitando. Então eu queria trazer essa análise aqui, e eu trago essa análise para vocês, porque é algo que quando eu ouvi ele falar, eu falei, melhor análise possível. Quando a gente vê um time tomando 4-0 e aceitando, gente, foi um 4-0 em que o Botafogo poderia sim ter feito mais. O Botafogo é fraco. Esse Botafogo estava perto da zona de rebaixamento antes de começar essa rodada. E olha, saiu de lá, e agora o Inter se complica, 9 pontos em 8 rodadas, e pode sim, na próxima rodada, contra o Mirassol, no Beira-Rio, daqui a uma semana, 6 dias melhor, não, uma semana, perdão, vai ser no domingo, o Internacional pode se complicar ainda mais. A gente espera que dê tudo certo. Vença do Nacional no Uruguai, vença do Mirassol Engate, que esse jogo de hoje tenha sido a virada de chave. Mas a gente tem que começar assim a ficar de olho. E se não vencer do Nacional no Uruguai, Montevidéu, as coisas começam a se complicar pro Colorado, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Desculpa pela voz novamente, mas seguimos pelo Internacional. E quinta-feira é direto de Montevidéu.